Oi, gente querida da odontologia. Voltamos agora para mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Nesse momento, nós vamos abrir as nossas conversas falando sobre o papel institucional da vigilância sanitária, o quão ele é importante para o desenvolvimento da nossa profissão em todo o estado do Pará. E para isso, eu vou pedir para que nossa conselheira secretária, Penélope Gotardo, apresente as nossas autoridades. Tudo bem, Penélope? Tudo bem, Marcelo. Mais um episódio aqui, mais um tema super pertinente para a nossa odontologia. E hoje nós trouxemos duas autoridades no assunto relacionado à vigilância sanitária. Estamos aqui com a chefe do Departamento de Vigilância Sanitária da SESMA, que é a doutora Ariana Ramos. Ela é fisioterapeuta de graduação, graduada em Cinesiologia do Movimento Humano e formação em Pilates Clássico. E também temos aqui a doutora Alessandra Figueiredo, que já é da nossa área também, né? Ela é odontóloga, né? Formada pela UFPA, também é arquiteta, né? Tudo a ver, eu acho que... Estética, né? Justamente, também, né? E também pós-graduada em saúde pública, dentística restauradora, gestão em vigilância sanitária, e é odontóloga, né, da SESMA e tem a função de fiscal sanitário do Departamento de Vigilância Sanitária. Doutora Alessandra Figueiredo, sejam muito bem-vindas. Sem esquecer, só fazendo um adendo, que a doutora Alessandra, hoje ela é fiscal, mas ela também já foi diretora desse Departamento da Vigilância Sanitária. Então, vamos já para a apresentação inicial de cada um de vocês, os comentários iniciais, fiquem à vontade para falar um pouquinho da história de vocês. E sejam muito bem-vindas. Doutora Alessandra, e muito obrigado pelo aceite do nosso convite também de participar do OdontoCast. Olá, bom dia. É com muita honra que nós estamos aqui, né? Nós agradecemos essa oportunidade de estreitar esses laços entre a vigilância sanitária e o Conselho de Odontologia, né? Para justamente levar aos profissionais, esclarecer, na verdade, porque a gente percebe que existem muitas dúvidas com relação a qual é o papel da vigilância sanitária, como eu posso fazer, como eu posso atuar, como é que eu vou montar o meu consultório, enfim, diversas dúvidas. Nós da Vigilância Sanitária Municipal, nós somos um departamento que inclui diversos setores, diversas divisões. Eu estou hoje como chefia da divisão que faz a fiscalização nos serviços de saúde e interesse à saúde, né? Nós temos um diretor do departamento, que é o Dr. Reginaldo, e dentro dele existem outras divisões de drogas e medicamentos, divisões de engenharia, né? Divisão de alimentos, e também o Visambi, que é responsável pela fiscalização dos locais que vendem açaí, né? Então, nosso campo, ele é muito grande, na verdade. A Alessandra, ela já foi diretora nossa, né? Ela foi nossa diretora em 2020, e hoje ela voltou a atuar como fiscal, que é uma excelente profissional. Vou fazer a pergunta para a Alessandra agora para começar. Alessandra, como foi essa chegada na divisão de vigilância sanitária? Porque tu atuavas clinicamente, né? Conta um pouquinho pra gente dessa tua estrada percorrida aí. Como é que saiu do consultório como é que foi e do foi consultório para vigilância sanitária? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Olá, bom dia. Prazer estar aqui nesse programa, OdontoCast. A minha história, odontologia começou há um bom tempo atrás, né? Eu tenho 24 anos de secretaria municipal e estou há 11 na vigilância sanitária. Né? Atuei na cadeira, na ponta, lá nas unidades de saúde, até o início de 2013. E por questões de saúde mesmo, né? Síndrome do túnel do carpo e outras condições, né? Eu consegui pedir para, na época, a coordenação de referência bucal, que eu queria ser transferida para um setor administrativo. Não tinha noção, né, do que se tratava. Da magnitude do setor administrativo. A palavra é essa mesmo, né? Magnitude e amplitude que tem o serviço, né, da vigilância sanitária. Então, desde 2013, há 11 anos, eu atuo como fiscal sanitária. Então, a gente já pode se considerar especialista, né? Pela atuação. Então, a gente adquire uma outra profissão, né? Legislação, normativas, coisa que não faz parte do nosso dia a dia. Do dia a dia clínico. Isso a gente entende. É uma outra realidade. São mundos
que fazem parte da odontologia, né? Estar no conselho, estar na vigilância, a gente tem um outro entendimento de como a odontologia também tem que ser exercida dentro de normas, dentro de processos com várias etapas. Inclusive esse processo, doutora Ariane, a gente já vai pegando os ganchos aqui, né? Fala um pouquinho do POP, que muitos nem sabem o que é POP e já deveriam saber, né? O que é o POP, aquele tal POP dentro da vigilância sanitária? O POP, né, ele levanta muitas dúvidas. O POP nada mais é do que o procedimento operacional padrão. Então, quando eu vou exercer uma atividade, eu tenho que ter uma regra, uma forma de como eu vou exercer aquela atividade, um passo a passo. Então, não existe um modelo padronizado, existe um modelo que eu vou realizar dentro do meu estabelecimento. Então, eu sou fisioterapeuta, eu vou atender o meu paciente. De que forma eu vou executar aquele atendimento? Eu vou traçar o meu POP. Então, o odontólogo é a mesma situação, não é verdade? Então, eu tenho um nicho como odontóloga, eu vou atender, vamos supor, pediatria. Então, de que forma eu vou realizar a minha atividade? Meu paciente, ele vai chegar no local, eu vou fazer determinada atividade, onde eu vou ter a guarda. É simples, gente. Então, é um passo a passo. Não existe documento definido, pré-determinado. Existe aquilo que eu desenvolvo no meu consultório, na minha clínica, e que eu vou traçar. Seria o protocolo de atendimento ou também englobaria a questão de biossegurança? Também. Ele é amplo. Mas assim, a questão da biossegurança, a gente não temos esses protocolos, umas regras a serem seguidas, que seria interessante o profissional atender a tudo isso? Sim, ele pode englobar assim nesse POP. Por exemplo, a gente tem um POP relacionado ao atendimento e a gente vai ter, por exemplo, um POP relacionado à esterilização de materiais, que é mais simplificado, que é diretamente relacionado àquela atividade. E já teria um padrão, no caso, né? Ele tem um padrão. Estabelecido pelo próprio profissional. Então, ele tem um padrão, sim, por exemplo, porque existe aquilo, quando eu pego aquele material que é passível de esterilização, ele vem sujo, ele dá entrada num local, eu vou separar aquele material, eu vou lavar aquele material, desinfetar, eu vou preparar para a esterilização. Então, isso é um passo a passo. Isso que é o POP. Quando o nosso técnico da vigilância sanitária, ele vai ao estabelecimento, ele solicita o POP, ele quer essa forma como isso ocorre. Entendi. E que muitos profissionais, eles têm medo, mas como é isso? Como é que eu vou fazer? Não, gente, é simplesmente você citar, é um documento simples que você vai assinar, né, ao final, de como você realiza aquele procedimento de esterilização, por exemplo, quando a gente fala de POP de esterilização. Digamos que o profissional fez o POP, mas é um POP, digamos que esteja incompleto, de acordo com a vigilância, enfim, com o procedimento, né, internacional, digamos assim. A vigilância, ela vai orientar, ela vai punir? Qual seria a função da vigilância nesse sentido? A gente vai orientar. O nosso principal papel é de orientação. Existe uma figura mítica de que a vigilância está ali para punir. Não, de forma alguma. Ela vai punir em algumas situações. Existe o nosso poder de polícia, a normativa, ela determina que ocorram algumas punições e nesses casos irão ocorrer. Porém, o principal é orientar. Qual é o nosso objetivo principal? É fazer com que aquele serviço seja um serviço de qualidade, porque o nosso objetivo é o usuário, é o paciente, e que é também o objetivo daquele profissional. Ele quer exercer ele quer prestar um serviço de excelência, não é verdade? Então, quando o odontólogo ele chega com a gente avalia, o técnico ele vai, solicita o POP, tá faltando alguma coisa aqui. Então, vamos marcar com o profissional, a gente tá ali para ajudá-los. Então, eu fico o dia inteiro no departamento, não é verdade? Então, vários profissionais chegam lá e tiram dúvidas. O que seria isso? O que é isso? Tá faltando isso? Então, é justamente esse papel orientativo que a gente exerce nesse primeiro momento. Então, a gente vai orientar, a gente vai solicitamos obrigações sanitárias, damos um tempo para que o profissional possa responder, se adeque. E aí, a partir daquele momento que a gente vê que não existe uma devolutiva, que o profissional não está exercendo a atividade de forma adequada, aí sim poderá ocorrer uma infração, aí sim o profissional poderá ser autuado, mas isso é em última instância. Então, a vigilância é um órgão também de que vai nos auxiliar com certeza. Com que a gente chegue a esse padrão de excelência no atendimento. Eu não vou fugir à discussão, mas assim, o conselho, a vigilância, hoje eles têm até essa mesma visão, atuação, né? No sentido de primeiro orientar.
Se o profissional for resistente e não se adequar, aí sim, aí vai entrar numa outra seara punitiva, né? Mas inicialmente é educacional, é de orientação, o passo inicial. O que todo mundo tem que entender é o seguinte, é que são necessários vários procedimentos para que você esteja adequado a atender a saúde da população. Esse é o principal. E eu gostaria de fazer um adendo sobre esses procedimentos operacionais padrão e os manuais de normas e rotinas, que é um pedido que ele faz parte do nosso checklist da odontologia. Essa orientação ela já começa no momento da inspeção. Então, é muito bom quando nós chegamos no estabelecimento e o responsável está lá e vem nos receber, né? Então, tem, como a Ariana bem falou, tem aquela visão, chegou a vigilância sanitária, poxa, que chato. Né? Porque a gente... Os colegas vêm com essa, uma coisa né? ruim, e, né? assim, E na verdade não é. Muitos também nos recebem muito bem, vêm, não, aguarda que eu quero conversar com você, quero tirar dúvidas, e a gente consegue desenvolver um trabalho muito melhor. O profissional quer sempre fazer o melhor. Quem tem realmente restrição é quem está com algum tipo de pendência. E às vezes a gente consegue passar essas informações não diretamente para o profissional, a gente consegue conversar com o auxiliar, com a equipe. A gente marcamos uma reunião no departamento para fazer esclarecimento. E os POPs da odontologia, como ela bem disse, eles são de acordo com a tua atividade, com o teu espaço. Encontramos vários modelos de universidades, de Belém, de São Paulo. Assim, fazer uma pesquisa rápida na internet, a gente já encontra esses modelos. Mas precisa ser adequado, não há um Ctrl-C, Ctrl-V. Porque, né? Por exemplo, tem consultório, tem clínica, entra o sujo por um lado, sai o limpo por outro, tem o expurgo, né? Como é o descarte do material contaminado. Então, tem essa série de situações, principalmente dentro da odontologia, mas chegando sempre ao principal, o bom profissional ele tem que ter zelo pela saúde da população. Exatamente. E é por isso que existem os POPs da vigilância sanitária, é para isso que existe a vigilância sanitária, é para isso que existe o Conselho Regional de Odontologia, é por isso que existem outros órgãos fiscalizadores, para que a sociedade seja beneficiada, porque é isso que é realmente o que vai ser o objetivo final. Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente desmistificar, como a doutora Ariana falou, que a vigilância não é um bicho-papão, né, que vai, né, chegar e punir. Nós vamos sempre bater nisso. E, assim, e o Conselho também, o Conselho da Vigilância, eles querem o melhor para todo mundo. Às vezes o medo, às vezes não, na maioria das vezes, o medo é fruto da desinformação. Isso. Né? Então, a gente está aqui justamente para isso, para a gente poder desmistificar isso e informar toda a classe e as áreas afins também, que a vigilância ela é muito maior do que isso, que a vigilância está aí para nos orientar. Né, para proteger a sociedade também. Esse é o papel da vigilância. Exatamente. E para quem quer, como o Marcelo falou, trabalhar de forma correta, isso vai impactar na ética profissional também, então é seguir esse padrão. Né? Uma coisa está linkada à outra. E vou fazer logo mais uma perguntinha dentro do que a gente está conversando. Especificamente para quem quer, vamos dar um exemplo, seguir a carreira administrativa dentro de uma vigilância sanitária em âmbito municipal ou federal, o que seria necessário para este profissional exercer como a doutora Alessandra exerce hoje, que é odontóloga? A nível federal, você precisa fazer concurso para a Anvisa. Geralmente é para Brasília, mas existe uma sede aqui, uma filial aqui em Belém. Da Anvisa. Da Anvisa, né? Nós somos Visa municipal, então a Anvisa é federal, tem a Visa estadual e a municipal. Visa estadual e Visa estadual concurso público para o estado e municipal para o município, né? Então precisa ser odontólogo, né? Brasileiro, efetivo ou contratado e que esteja exercendo a função dentro do Departamento de Vigilância Sanitária. Essa é a condição. É importante
Desculpa. É importante falar, porque a Alessandra citou a Anvisa, ela citou todos os entes, né? E cada ente, ele tem seu papel, suas competências. Existe a divisão própria da Anvisa, por exemplo, tem um porto da Anvisa aqui, um ponto da Anvisa dentro do município de Belém, que está relacionado à atividade de portos e aeroportos. Então, isso é competência deles. Eles não vão, eles podem sim, em qualquer momento, atuar dentro, por exemplo, do setor odontológico? Podem. Eles são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, a competência deles é uma, a competência do Estado é outra, a competência do município é outra. Cada um tem as suas competências estritamente definidas dentro desse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Sim. A execução é nossa. Então, essa é uma dica para você, colega, que de repente pensa em trabalhar no sistema público e na Anvisa ou na Devisa, né, que possa fazer seu concurso, que possa atuar na fiscalização para conseguir também a licença sanitária, para que o cirurgião dentista possa conseguir essa licença sanitária, que é tão importante quanto o seu registro no Conselho Regional de Odontologia. São links que você pode fazer para que, se tiver interesse de atuar, mais um campo que a odontologia oferece. Marcelo, vamos tentar, assim, vou fazer uma pergunta bem didática para vocês. Por exemplo, eu, recém-formada, quero montar meu consultório. Qual seria a relação, o que eu deveria fazer com relação à vigilância sanitária? Onde eu vou buscar? O que eu tenho que fazer para adequar? Deixa eu só completar essa tua pergunta. E eu entendo perfeitamente que a Penélope está dizendo que a gente discute muito isso, tá? Normalmente o recém-formado sai da faculdade e não tem a noção da magnitude de se montar uma estrutura física para atendimento odontológico. Não é? Então, a partir desse momento, ele teria que consultar o que? A RDC 50, ele teria que ter a noção, o que seria essa RDC 50, é a primeira pergunta também que eu estou fazendo, que tem relação com a estrutura física de onde ele vai trabalhar, né? E esses POPs, como ele poderia ter os POPs mais às mãos dele, mais acessíveis para que ele pudesse trabalhar com isso. Tá, vamos lá. Eu sou dentista, vamos partir desse princípio, né? Sou odontóloga, quero montar o meu consultório odontológico. Eu primeiro tenho que definir que tipo de atividade eu vou exercer, né? E aí, falando estritamente de vigilância sanitária, eu vou requerer o meu licenciamento sanitário, né? Então, eu vou montar o meu espaço e eu quero que o meu espaço esteja adequado com as normativas sanitárias. Eu posso muito bem, tenho que ir, na verdade, na RDC 50, né? Eu posso contratar, por exemplo, um profissional da área de engenharia ou arquitetura, né? Para me ajudar a montar o meu espaço. Posso na RDC 50, que determina justamente, ela trata de todos os estabelecimentos de saúde, né? Que vai falar sobre obras, sobre reformas, de que forma esse estabelecimento deve ser. Por que existe essa RDC? É justamente para otimizar aquele espaço. Porque, assim, quando eu vou exercer uma atividade, eu tenho que ter um espaço que garanta um mínimo de condição para eu desenvolver a atividade de forma adequada. Na verdade, às vezes, eu posso montar um espaço que é muito pequeno, que não vai me permitir movimentação adequada. Então, a RDC, ela também vem nisso. Mas, Ariana, a RDC 50, ela é gigante. Ela trata de todos os serviços de saúde. Então, a gente tem um manual de odontologia da Anvisa, que é o famoso amarelinho. No amarelinho, o odontólogo ele pode ir direcionado. Lá já tem todas as medidas, lá aborda sobre a questão da engenharia, da elétrica, vai abordar sobre procedimentos operacional padrão. Tem todas as dúvidas que o profissional da odontologia ele pode tirar lá no amarelinho. Entendeu? Vem justamente para esclarecer essas dúvidas do profissional. Isso eu estou falando apenas de vigilância sanitária, né? Existem outras questões, como abertura de empresa, pessoa física, pessoa jurídica. Eu daria um passinho atrás, um pouquinho atrás. Tipo assim, quando você se refere ao dentista recém-formado, cirurgião dentista recém-formado. Primeiro, ele tem que escolher, tipo assim, decidir. Eu vou trabalhar com pessoa física ou pessoa jurídica, né? Vou trabalhar com pessoa física. Então, dentro da vigilância sanitária, o nosso decreto permite que a gente licencie pessoa física. Mas se ele decide fazer pessoa jurídica, trabalhar com pessoa jurídica, ele precisa ir na Juscepa, ele precisa passar pelo Cefim. E começa essa abertura lá, que a gente chama, que é antigo sincronizado, hoje é o Regim, ele precisa começar por lá, esse licenciamento, até chegar
no Departamento de Vigilância Sanitária, né? E aí onde a RDC 50 entra? É porque para você que está iniciando a atividade, você precisa de aprovação do projeto do seu espaço. Então, você precisa, enquanto cirurgião dentista, ter o apoio, contratar um contador, porque é o profissional que vai lhe orientar nessa demanda, saber que vai precisar contratar um arquiteto, de preferência que tenha esse entendimento dos serviços de saúde, mas pode ser qualquer arquiteto, porque os arquitetos são generalistas. Sim. E eles podem, né, fazer qualquer tipo. A gente trabalha com essa consulta. Vai ter que ir aos bombeiros também. Sim. Aí as licenças vão sendo, né, demandadas, licença de bombeiro, dependendo também se é uma clínica, geralmente sim. Se é um consultório pequeno, um espaço térreo, dispensado. Então, assim... E a vigilância sanitária está ali, um ponto fixo e conhecido, para o profissional tirar essas dúvidas. Se você quiser conversar com o dentista, se você quiser conversar com a parte administrativa, com a chefia, com o arquiteto, que nós temos uma divisão de engenharia, onde tem arquiteto, onde tem engenheiro ambiental. Então, assim, a gente acaba sendo consultor, né? Você tem uma consultoria gratuita dentro da vigilância sanitária, porque os profissionais do sistema ali da divisão de saúde, eles são profissionais muito capacitados. E aí eles conseguem fazer essa orientação. Então, falta muito essa busca do profissional, mas que a deveria informação. Também ter lá na faculdade. Isso daí é uma coisa que a gente tem hoje. Que começa na faculdade. Entendeu? Deixa eu falar só uma coisinha aqui, olhando para o nosso público. Tá? Ó, primeiro, depois de formado, você tem que ir ao conselho registrar o seu diploma e a sua outorga de grau. Depois, pessoa física, você vai direto na vigilância sanitária, na Cefim, nos bombeiros. E também, né, caso pessoa jurídica, você ainda tem que ir à Juscepa para regularizar toda a sua situação e poder iniciar seus trabalhos dentro da legitimidade, dentro da regularidade toda que você precisa para poder ser um bom profissional. Não tem mistério, tem atuação, e isso que é importante. Pegando esse gancho da Alessandra, é muito importante que o profissional ele procure previamente, antes dele montar o espaço, procure a vigilância sanitária para aprovação do projeto. Né? Então, muitas vezes os nossos técnicos eles chegam aos estabelecimentos e não houve uma aprovação prévia de projeto. E existem muitas irregularidades. Então, poxa, eu profissional, né, montei o meu espaço previamente, não fiz da forma como eu deveria ter feito, né, por total desconhecimento, na maioria dos casos. E aí eu vou ter que fazer obras, eu vou ter que gastar, eu vou ter que readequar o meu espaço para o que a normativa determina. Né? Então, justamente para evitar com que ocorra esse tipo de situação, qual é o correto? O correto é eu previamente aprovar este projeto arquitetônico do meu espaço, para que ele seja adequado com a normativa, para que mais uma vez eu possa desenvolver uma atividade da forma adequada, visando justamente o meu cliente, o meu paciente. Não é verdade? E também visando o desenvolvimento da minha atividade. Porque você pensa, você tem um espaço que você precisa que ele seja, tem uma utilidade, não é verdade? Ele precisa que eu possa me movimentar da maneira adequada, ele precisa estar adequado. Então, é por isso que existe essa normativa, que determina que eu previamente aprove o meu projeto, antes de eu requerer o meu licenciamento sanitário daquele meu espaço. Ariana, assim, um questionamento e até uma crítica construtiva. Já vieram colegas, né, falando que hoje a vigilância ela tenta ter um foco mais para os serviços online. E como a gente já sai da faculdade com essa desinformação, o colega tem enfrentado algumas dificuldades. Há esse atendimento presencial lá na Visa? Sempre houve. Que o colega possa ir lá buscar e fazer todo esse procedimento presencialmente? Não. O que acontece? Nós criamos o atendimento todo online justamente para facilitar. Hoje nós vivemos no mundo online. Na verdade, você já pensou, eu quero requerer licenciamento sanitário, eu tenho que me dirigir até o órgão para poder dar entrada. Isso demanda muito tempo, a gente não tem tempo. Então, a gente criou isso justamente para facilitar a vida
do usuário. Não, isso é indiscutível. Mas essa questão, assim, de estruturação, né, inicial e tudo. Nós estamos ali justamente para recebê-los. Vocês podem chegar, tanto é que muitos profissionais chegam e pedem para conversar e a gente atende, mas também podem marcar por e-mail. A gente sempre dá um e-mail, a gente pede, olha, se você quiser conversar, marcar uma reunião, a gente marca e recebe o usuário. O pessoal do interior do estado, né? Na verdade, o interior do estado, ele não nos procura muito, né? A nossa circunscrição é município, Sim. né? Então, deve existir as visas municipais, né, dos interiores de cada estado, né, que podem auxiliá-los, mas isso não impede que a gente possa ajudá-los, claro, né? Orientar. A gente está ali o tempo todo para orientá-los. Tá, vamos só voltar um pouquinho. Se a Bíblia do Conselho é o nosso código de ética, o guia amarelinho seria a Bíblia da RDC da Vigilância, né? Então, assim, essa acessibilidade é só por internet ou vocês têm também o físico dele? Nós não temos físico, mas todas as normativas elas estão disponíveis no site da Anvisa. Existe uma biblioteca, né, dentro da Anvisa que está disponível com justamente uma biblioteca temática. Então, nós temos instruções normativas relacionadas ao serviço de odontologia especificamente. A odontologia, ela tem outras RDCs que estão relacionadas a ela. Por exemplo, a 50, como já foi citada. A RDC 50, né? Isso, a 63 também. 15. A 15. Então, existem diversas normativas que vão orientar, né? E até o ano de 2025, a Anvisa ela tem um projeto de lançar novas RDCs diretamente relacionadas ao serviço de odontologia, né? A gente tem essa previsão que até 2025 possam surgir novas RDCs para orientar a prestação do serviço. Ela está na agenda temática da Anvisa 2024 e 2025. Então, hoje, nós fazemos as inspeções da odontologia baseada nas RDCs dos serviços de saúde. A RDC 15, que é a dos centros das CMEs, né, de material de esterilização. A 63, que é de serviços de saúde, porque nós somos um serviço de saúde. E as boas práticas. E as boas práticas é na 63. Vocês fiscalizam tanto o setor público quanto o setor privado? Sim. Como é que ocorre essa fiscalização? Público e privado. Que tenham registros na vigilância sanitária. Todo serviço que exerce atividade dentro da área da saúde, ele é fiscalizado, tanto público quanto privado. O público, ele não é obrigatório ter o licenciamento sanitário, tá? A legislação não obriga que ele tenha, porém, ele precisa sim estar adequado com as normativas sanitárias. Precisa ter o POP dele, né? Precisa ter diversos documentos. Todas as normativas sanitárias, eles têm que estar adequados. Então, ele não é obrigado a ter o licenciamento, porém, ele é submetido à inspeção sanitária. Todos os serviços públicos municipais, no nosso caso, são submetidos à inspeção sanitária, sim. Todos os anos é entregue os termos de intimação com as obrigações sanitárias. Eles têm que andar conforme os particulares também. E a legislação que a gente, como o Marcelo falou, seria a Bíblia, é a Lei 6437 de 1977, que trata sobre as infrações sanitárias. Então, as RDCs, elas entram complementando, mas a lei principal é a 6437. Seriam as nossas resoluções, as atualizações, no caso, é a lei, né? Não, é a lei. É a lei, que é a base, né? Então, assim, quando nós nos deparamos com uma infração sanitária, é baseado nessa lei que você vai ser autuado. Sim. As RDCs, elas complementam essa lei, né? Elas vão reger o serviço, elas vão determinar de que forma aquele serviço deve ser executado, ou o serviço ou a atividade, né? Houve alguma alteração no decorrer desse tempo, principalmente relacionado à pandemia? Houve alguma modificação com relação à vigilância sanitária? Eu acredito que mais na questão da vistoria em si. Em legislação, não. As legislações, elas já têm algum tempo. Mas em relação à vistoria, o quê? Da questão de forma de atuação do profissional? Eu acredito que nós ficamos mais atentos, né, durante a pandemia. Começamos a ter mais rigorosos, o profissional e a equipe de inspeção também.
A área da saúde, como se ela vive em movimento, na verdade. Então, existem, sempre vão surgir coisas novas e a gente precisa se adequar. Então, a própria Anvisa, ela sempre dispara instruções normativas no sentido de orientar de que forma a gente tem que, o fiscal sanitário, de que forma ele tem que atuar. Ou muitas vezes, algumas instruções normativas, elas são direcionadas para o regulado, de que forma ele tem que prestar o serviço dele. Então, sim, existe sim esse movimento, que ele é muito anterior à pandemia, na verdade, mas que depois da pandemia a gente viu uma necessidade de intensificar. Sim. Ficou mais ostensivo. Deixa eu fazer agora, sair um pouquinho dessa seara de só legislação. O que seria para vocês as maiores demandas dentro da odontologia, da vigilância sanitária? Me citem 3 maiores demandas. Por exemplo, denúncias por conta de biossegurança, denúncias por conta de inadequação de espaço. O que seria, no elenco que vocês têm lá, as 3 principais, as 3 campeãs aí? Em relação à odontologia, a principal demanda é a renovação da licença sanitária. Isso não é exclusividade, né, da vigilância sanitária. E segundo, primeiro licenciamento. Mas a gente vê que cresce de maneira assim muito tímida timidamente os novos licenciamentos. Sempre são os mesmos estabelecimentos que estão renovando, né, a licença. E em terceiro... Essa renovação é anual. Sim. A renovação é anual. Que fica bem claro, de 30 até 31 de março. Tem que de cada ano ela expira e você precisa revalidar. E aí vão entrando novos estabelecimentos. Mas é uma entrada tímida, né? Ou seja, quem está direito continua direito. E quem está entrando nem sempre fica nem direito. Sempre fica nem regular. Sempre é a quantidade. A gente faz uma pesquisa rápida no site do Conselho Federal. E aí vê a quantidade de cirurgiões, dentistas... 402 mil hoje, aproximadamente. Ativos no Pará, Belém... Aí você vai para a demanda que está entrando na vigilância sanitária. Tem alguma coisa errada. Eu estou entendendo. Olha só, se nós temos hoje no Brasil mais de 400 mil profissionais de odontologia, no Pará hoje a gente está aqui entre 13 e 14 mil. Esse número oscila porque está sempre entrando e saindo gente. Né? Em Belém. Não, no Pará. E em Belém. No Pará. Belém dá aproximadamente metade disso, um pouco mais da metade disso. Tá? Até porque, dentro desse universo que nós estamos tendo, com o número de faculdades que aumentou, nós temos colocado no mercado anualmente cerca de 1.300 profissionais. Então, o Conselho está fazendo 60 anos com 13 mil inscritos aqui no Pará. Ativos. Nos próximos 10 anos, a gente já vai ter atingido o mesmo número. E quantos estabelecimentos... De cabeça, eu não tenho para te dizer agora. Aí tá? Vocês têm mais ou menos... Chutariam aí, tentariam adivinhar Não vou chutar porque a gente tem que informar direito, entendeu? A gente tem que informar o setor. Se eu chutar, eu estou chutando, não vou chutar nada aqui. O que eu te digo é o seguinte... Não, eu estou falando, vocês adivinhariam quantos estabelecimentos têm licenciado em Belém? Não, porque vocês têm esse número. Vocês têm esse número, a gente tem no Conselho, eu não tenho aqui agora, eu tenho no Conselho. Se eu puxar lá, eu tenho esse número. O que eu quero dizer é o seguinte, faz muito sentido o que tu estás falando, que a regularidade só mantém quem já está regular. Quem está começando não está preocupado em manter a regularidade ou se regularizar, porque não tem nem essa noção. Não tem a noção, eu afirmo para vocês que não tem a noção de que é preciso manter a regularidade. Que é imprescindível. Eu vou te dar um exemplo. Você está violando a lei se você trabalhar sem licenciamento sanitário. Inclusive, você pode ter o seu estabelecimento fechado. Aí entra a questão punitiva da vigilância sanitária, né? Porque a lei federal fala sobre isso. Você não pode exercer, ter consultório, manter consultório. O poder de polícia que a vigilância tem, o Conselho tem. Por que eu estou procurando de polícia administrativa, Por que eu estou sempre procurando atrelar o Conselho e a vigilância? Para que as pessoas saibam que são muito semelhantes. E assim, não adianta, se você não tiver regularizado com a vigilância, você não deve e nem pode atuar. Se você não tiver regularizado com o Conselho, você também não pode atuar, porque você está ou cometendo exercício irregular ou está fazendo exercício ilegal da profissão, que é crime. Né? Então, essas coisas que a gente está conversando é para que os colegas possam ficar atentos
E sim, procurem estar regularizados Exatamente. frente aos órgãos fiscalizatórios, que não são bichos papões, que não querem o mal deles nem da sociedade, muito pelo contrário, querem o bem de todos nós. Ponto. E além dessa questão da renovação do licenciamento, né? Nós pontuamos aqui Renovação do licenciamento. Primeiro licenciamento e depois entra a denúncia. A denúncia, principalmente sobre que aspecto? Ultimamente, a gente tem ocorrido um aumento, né, um crescimento de denúncias com relação à prestação do serviço. Então, é alguém que foi lesionado de alguma forma e aí ele faz essa denúncia. E aí a gente vai ver no que nos cabe. Então, muitas vezes, quando a gente fala de vigilância sanitária, que a gente vê as questões sanitárias do ambiente, quando a equipe ela se direciona para o ambiente, ela verifica que ele não está adequado. Existem falhas no processo, por exemplo, de esterilização, né? Então, o usuário, ele vai ao local, ele visualiza o que está ali disponível para ele. É um consultório bonito, é uma profissional extremamente educada, né? Ele muitas vezes faz uma consulta rápida em rede social, ele não verifica se aquela profissional, ela tem já uma experiência no mercado, ou se ela é competente para aquilo, e ele vai se submete àquele tipo de serviço que ele comprou. Não é verdade? E aí depois ocorrem as intercorrências. Aí quando a vigilância ela vai ao local, ela verifica o processo de esterilização inadequado, né? Tudo que está por trás, que não é visível para o usuário, está completamente inadequado. Então a gente percebe sim um aumento na ocorrência desse tipo de atividade, né? Era o que a gente imaginava. Então, elencando isso aí, as principais demandas da vigilância sanitária são na renovação, que fica muito a desejar, no primeiro registro na vigilância da licença sanitária, também fica muito a desejar, e em demandas de biossegurança. Isso. Né? Quer dizer, são coisas muito sérias que a população acaba sendo atingida, né, indiretamente por situações de um profissional que poderia estar trabalhando de forma diferente e não está trabalhando de forma inadequada. Mas a Penélope queria perguntar uma outra coisa para vocês. Pergunte, Penélope. Então, Marcelo, qual o maior desafio, no caso, com relação ao CD, né? Que tem que estar em consonância com a Anvisa, né? Esses protocolos, equipamentos, instrumentais, qual seria o maior desafio que o CD enfrentaria nesses casos? Olha, eu vou te falar assim, hoje a gente vê que todo profissional, não é só o CD, mas o profissional da área da saúde, ele carece muito de informação. Eu não sei se essa falha está na graduação, eu acho que ela também pode estar na graduação. Sim. Mas também, né, eu acho que precisava sim a graduação ter esse olhar, porque o profissional, ele sai de lá sabendo como ele deve desenvolver determinadas atividades, como ele deve trabalhar, prestar aquele serviço, executar aquela atividade, enfim. Parte técnica, né? Parte técnica. Porém, não é só o técnico. Né? E a minha parte, existe uma questão administrativa, mas a minha parte técnica, ela demanda uma orientação. E o profissional sai de lá e não sabe nem o que é uma RDC. Eu, quando saí da minha graduação, não sabia o que era uma RDC. Com certeza. Eu fui aprender dentro da vigilância sanitária. Ah, mas isso só cabe à vigilância sanitária. Não só cabe à vigilância sanitária. Cabe, enquanto eu, profissional da área da saúde, desenvolver a minha atividade da maneira adequada. A graduação não me permite isso, então eu tenho que ir buscar. Então a gente tem que desenvolver essa cultura. A gente, vigilância sanitária, a gente pode trabalhar em parceria nesse sentido, de que a gente, juntamente com a graduação, desenvolver isso naquele profissional. Ele precisa aprender, por exemplo, ele tem que sair de lá sabendo que ele deveria, né, seria muito bom, na verdade, ele sair de lá sabendo como ele tem que montar o espaço dele, minimamente, informações básicas de como ele vai montar o espaço dele, com relação à constituição de empresa ou não, né, é um ponto. Com relação às questões sanitárias, é outro ponto importantíssimo. Com relação às questões do exercício profissional, éticas, que são desenvolvidas por vocês, quantos profissionais não têm o menor conhecimento do código de ética de sua profissão? Não é verdade? Às vezes o profissional ele só vai se interessar se ele vai fazer um concurso público para o conselho. Exatamente. Né? Assim como o profissional que vai prestar um concurso público para a nossa área, para a vigilância sanitária. Mas fora isso, as pessoas não estão ali. Abordando, a gente né? É uma infração ética. E é uma infração ética. Desconhecimento. Justamente. Sim, aí você parte a gente vive
no momento que a informação ela está disponível ali rápida, de Só maneira que- extremamente rápida, né? Você pega o seu Só que celular... assim, você Fugaz, né? precisa entender Pulveriza. que o desconhecimento não vai te eximir da Exatamente. culpa. Não, porque... Né? A lei é muito clara, você não pode alegar que desconhece. Né? Isso um não vai adentro- atenuar, não pelo vai, contrário, não vai. vai Justamente. piorar a situação. E aí essa parceria, não só com o conselho, mas como ela falou, em relação às faculdades, ela tem que ser feita a nível das instituições de ensino superior. Né? Vocês Eu fazem não esse trabalho educativo? Eu não recebo lá, nós não recebemos lá profissionais da odontologia para fazer estágio na vigilância sanitária. De alimentos, medicina, tem uma faculdade que mantém uma turma regular de acadêmicos de medicina, mas a odontologia não chega E nós para temos fazer parcerias estágio com universidades. com as universidades. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês não vão às universidades para Nós dar vamos, palestra? alguma não, coisa para nesse dar sentido? palestra Nós não. vamos. Nós vamos Não às universidades somos, para não não fiscalizar. temos essa. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 19 faculdades de odonto no Pará. Das 19, nós já fomos a 12 com várias turmas dessas faculdades para orientar. Então, assim, nós até fazemos um rodízio entre os conselheiros para poder dar otimização a esse processo, mas eu acho que também, e isso é uma sugestão, que a gente comece a estreitar realmente os laços entre a vigilância sanitária e o conselho de odonto, para que a gente possa fazer ações educativas Isso. conjuntas, não só de ajuda profissional, mas também a sociedade, né? Exatamente. Então, assim, dentro desse processo todo, eu acho que tem muito trabalho para a gente fazer, e já fica aberta aqui a proposta também de nós discutirmos, de nós bolarmos estratégias para que possamos ser bem mais eficazes dentro desse processo Vigilância Sanitária e Conselho Regional de Odontologia. Não só na ação, não só nessa busca, mas a gente precisa também ter uma conversa a nível de legislação, né? Apoiar a parte jurídica da vigilância sanitária com a parte jurídica do conselho. A gente precisa ver essas legislações, porque, por exemplo, nós estamos tendo uma demanda incrível sobre denúncia de processo de estética do profissional, da mais nova harmonização facial. Né? E assim, o entendimento que a equipe odontológica da vigilância sanitária tem. Eu sou especialista em harmonização orofacial. Então, eu sou da saúde. Porque para eu ser especialista em harmonização, tenho que ser graduada, fazer parte de um conselho, sim, e fazer uma especialização em ROF. Né? E a gente tem visto muitos colegas, principalmente profissionais femininas, correndo para atividade de estética e beleza, que é uma atividade praticada por cosmetólogos, esteticistas, né, que é de interesse à saúde. E a odontologia é de saúde, tem um conselho profissional de nível superior. E aí você se capacita, faz a pós-graduação, e quando chega na hora da licenciamento, eu quero me licenciar como espaço de estética e beleza. E isso eu vejo que é uma demanda do conselho. O conselho precisa... Mas aí eu vou entrar, que eu já estava também pensando nisso aqui. Vocês não sabem o que a gente tem passado no conselho. Imagina. É uma essa denúncia demanda. frequente. É a pior também, que nós temos hoje. A demanda maior. está nos causando... Pois é, maior e pior. Né, que está causando mais problemas para a odontologia. Não só para o conselho, porque, assim, perderam a mão. Para tu teres uma ideia, a harmonização foi criada em janeiro de 2019. Em agosto de 2020, teve que ser baixada uma nova resolução para poder limitar a área de atuação. Mas isso é uma realidade para todas as profissões. Pois é, mas olha só, aí parte muito da índole da pessoa. Sim, né? sim. Então, assim, dentro disso que a gente está conversando, eu acho que é muito importante, talvez seja o cerne da nossa conversa,
realmente, gente, a gente precisa sentar Regulamentar. e acertar o conselho com a vigilância para falar a mesma linguagem e poder proteger a nossa sociedade de maus profissionais que estão atuando. Existe um parecer da Anvisa de 2020, se eu não me engano, que fala justamente dessa questão de sentarmos junto com o Conselho Federal de Odontologia, a própria Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para normatizar em conjunto, né, para poder nortear essa atuação desse profissional. Sim. Agora, a gente, enquanto Visa Municipal, a gente pode também sentar. Na verdade, nós somos descentralizados. Sim. Então, nós podemos... Nós temos autonomia até um certo limite, a gente, né? Sim, mas isso, justamente, né? Então, a gente pode sentar para alinhar as nossas ações. Eu acho que daqui a gente já vai sair para começar a se reunir, fazer reuniões, porque também não adianta fazer uma reunião agora e outra para o ano. Então, vamos começar a fazer isso ser sistemático, sim, vamos. Né? Frequente, para que a gente possa, pelo menos de mês em mês, 45 dias, sentar e ver o que nós estamos fazendo, como nós podemos fazer melhor para que a gente possa realmente obter resultados mais satisfatórios. De repente, uma comissão aí montar para a gente poder... Sim, mas nós já estamos com uma comissão de saúde também dentro do Conselho, que é importante, de políticas públicas, que entraria também a gente pode compor, seara, sim, nossos profissionais podem compor, sim, fazer parte para ajudar a gente. Vamos pensar nisso, tá? Com certeza. Gente, o nosso tempo, a direção já está aqui no meu ponto eletrônico e eu tenho que dar uma finalizada no programa. Então, olha só, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês, que eu acho que é muito importante, e a gente vai entrar nas considerações finais. Não que a gente não tenha assunto, porque a gente vai levar isso aqui até um dia inteiro. Mas eu acredito que já foram muitas informações. Foram muitas informações. Bem pertinentes. E precisa ter mais uma informação. Chega um colega no conselho e diz assim, eu quero um receituário. E o receituário não tem no conselho. O receituário é sim da vigilância sanitária. Aonde o colega pode chegar na vigilância sanitária e conseguir o receituário azul, o amarelo, os receituários especiais, o branco? Tá. Então, só digam para ele onde ele tem que ir lá. Ele pode entrar no site da Vigilância Sanitária, tá? E no site da Vigilância Sanitária você vai encontrar algumas orientações de como você deve proceder diante desse caso. Os receituários, eles estão sob a portaria 344, então ele tem que se direcionar à Vigilância Sanitária Municipal e lá procurar a divisão de drogas e medicamentos. Ele vai ser atendido e vai ser sanado as dúvidas dele. Pronto, isso é uma informação importantíssima, tá bom? Gente, legal. Vamos entrar nas considerações finais, tá? A Penélope começa com as dela, e depois parte para a Alessandra e depois para a Ariana. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que na hora que vocês finalizarem as considerações finais de vocês, falando sobre até essa relação com o conselho, o que pode melhorar e tudo, vocês olhem para aquela câmera e convidem para que assistam também o Odontocast falando sobre o papel institucional da vigilância sanitária, tá bom? Penélope, suas considerações finais. Doutora Ariana, doutora Alessandra, muito obrigada pela participação de vocês aqui, mais uma entidade parceira do Conselho Regional de Odontologia. Eu acho que vocês trouxeram informações assim, que deu assim aquele start, né, aquela clareada na maioria até dos profissionais. Que muitos, né, como a gente estava conversando aqui, às vezes o medo da vigilância sanitária é fruto de uma grande desinformação, né, refletido o quê? Da graduação, que não houve esse embasamento para poder buscar de maneira consistente essa estruturação da carreira, né, que isso faz parte do início da carreira. Então, assim, essa busca pela informação para ir quebrando, desmistificando o papel da vigilância sanitária. Então, eu acho importantíssimo essa parceria que o Conselho tem que ter também com a vigilância para a gente poder sanar todas essas dúvidas. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós agradecemos. Doutora Alessandra, suas considerações finais. Eu vou aproveitar o fim do podcast para falar que nós estamos, a odontologia do Devisa, está com um projeto, né, de busca desses consultórios, né? Então, você vai receber, dentro em breve, uma visita da Vigilância Sanitária, mas vamos com esse intuito de que você se regularize. Você vai ser notificado a dar entrada na sua licença, vai receber todas as informações. Então, se você não está chegando, nós estamos indo atrás de vocês. Então, nos aguarde, que dentro em breve vocês vão... Estarei esperando com o maior prazer para receber, tomar um cafezinho e a gente achar o melhor caminho para ficar cada vez mais regularizado. Solucionar todos os problemas. E agradecer, né, a participação
importantíssimo essa nossa conversa aqui e que a partir de hoje a gente consiga realmente estreitar esse relacionamento e que seja efetiva a nossa ação, que a gente consiga um resultado, né, dessa parceria, que essa parceria seja efetiva, que a gente consiga... E frutífera. Frutífera, a gente Legal. consiga resultados. E mais do que a Ariana, que não é da odontologia especificamente, tu pode falar um pouquinho sobre o momento atual que tu enxergas, na tua visão, a leitura do nosso conselho, que vive um momento bem diferente depois de uma intervenção, depois de uma pandemia, e hoje a gente está aqui promovendo também a informação, que é mais uma das nossas ações. Sim, genial a ideia, né, do OdontoCast, que está trazendo essa informação. Vivemos hoje na era digital, né? Isso. Então, não tem como fugir disso. E vocês foram pioneiros, assim, incrível essa ideia, ampliando o espaço para outras instituições, né? Demandando isso, trazendo a informação. Isso vai chegar, com certeza, muito mais rápido, né? Com certeza. A informação está na palma da nossa mão. Da nossa mão. Então, assim, incrível. Legal. Divulgando, assistam o OdontoCast, porque vale a pena. Legal. Doutora Ariana, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui enquanto Vigilância Sanitária Municipal, juntamente com o Conselho de Odontologia, Regional de Odontologia, né? Agradecê-los e parabenizá-los por essa ação, chamar a todos para assistir ao OdontoCast e também dizer que nós estamos, enquanto Vigilância Sanitária Municipal, disponíveis para esclarecer as dúvidas e para ajudá-los a todos. O nosso papel é de orientação, o nosso papel é de ajudá-los a exercer uma atividade da melhor maneira possível, visando justamente a prestação de um serviço adequado e garantindo a saúde da população. Legal, olha só. Como uma lembrança do OdontoCast, nós temos aqui a revista Sorrisos Brasileiros, que é um patrocínio do Conselho Federal. Aqui o nosso código de ética também, um exemplar que é a físico. nossa Bíblia, né? Muito importante. Para que vocês possam ter lá na biblioteca de vocês também. E a canequinha do OdontoCast, que é uma lembrança, um mimo para vocês também, tá bom? Na qual vocês vão realmente se lembrar sempre desse momento que nós tivemos aqui. Da participação de vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Final de mais um OdontoCast, falando sobre o papel institucional da vigilância sanitária dentro da odontologia, e vamos encerrando aqui com o patrocínio da Labodental, que é do nosso amigo Pedro Pessoa. Obrigado mais uma vez, obrigado às nossas convidadas, obrigado, conselheira. Obrigada. Que tenhamos muito mais a fazer dentro de um momento que a odontologia está procurando se reinventar, assim como as instituições. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Acho que...